Olá, queridos irmãos do canal Luz Sextos, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Reto e Oculto. Toda quarta-feira a gente tem esse papo aí para falar sobre coisas aleatórias, mas coisas aleatórias que acontecem na nossa vida sempre, todos os dias, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho. Esse tema... Eu escolhi esse tema justamente porque nós estamos perto aí do dia do trabalho, né? Dia 1º de maio, e eu acho muito pertinente nós falarmos sobre isso, principalmente por conta dessa situação que a gente está vivendo, né? Desse vírus no nosso mundo. Então, o que acontece, né? A situação, deixa eu só virar um pouquinho isso aqui, porque, agora acho que tá melhor. Então, o que acontece é o seguinte, se a gente parar para pensar, né, que muitos de nós realmente não se dão muito bem com a situação do trabalho no mundo em que a gente vive. Mas, se você parar para pensar, o que realmente acontece não é em relação ao trabalho, na verdade, né? É a relação do trabalho com o dinheiro, com o ganho capital. Porque na antiguidade, as pessoas trabalhavam, né? Tô falando nos primórdios, né? 4.000 anos, 3.000 anos atrás, o trabalho era visto também como sustento, mas não com esse desespero de ganhar dinheiro, né? Muito, cada vez mais, para ter cada vez mais coisa, para ter cada vez mais acúmulo, para dizer eu tenho dinheiro, para tirar onda com os outros, para, enfim, essa exacerbação de ego absurda que o dinheiro traz. As pessoas trabalhavam para ter o seu próprio sustento, ter comida, né? Uma casinha, que era tudo muito simples, sempre foi. E eu penso na seguinte coisa: todos viviam, todos tinham suas famílias, todos criavam seus filhos, tanto é que existe uma humanidade hoje, né? Nós descendemos deles. Então, o pensamento do trabalho deveria ter sido, né, de uma forma diferente. Mas nós não podemos falar do que deveria ter sido e sim do que é hoje, do que a gente vive, porque não adianta, né, suposições, mas se tivesse isso aí não leva a gente a lugar nenhum. Mas se a gente olhar para a natureza com bastante calma e tranquilidade, você vai ver que a natureza não reclama, né? Mas olha, começou um novo dia, o sol tá raiando e eu vou ter que fazer a minha fotossíntese. Deixa eu fechar isso aqui que abriu, não sei porquê. Vou ter que fazer minha fotossíntese. Olha que coisa chata, que saco. Todo dia eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que dar frutos, eu tenho que crescer, eu tenho que alimentar os homens. Da mesma forma acontece com os animais. Você não vê nada disso, você não vê o boi reclamar, né, que tem que acordar todo dia porque ele precisa pastar, porque ele precisa isso, porque ele precisa ir para o matadouro, morrer para poder sustentar o homem. Entendeu? Aí nas entrelinhas, né? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda a natureza faz o seu trabalho, sem questionamento. Tá, beleza. Aí você vai dizer para mim, olha, Bianca, mas aí, né, nós somos seres humanos, nós temos um cérebro, nós estamos no topo da cadeia alimentar. Sim, é exatamente isso. E por nós estarmos no topo da cadeia alimentar, por nós termos um cérebro evolutivo que pensa, né, raciocina, nós deveríamos entender que a situação do trabalho deveria ser uma coisa sublime, que faz parte da vida, do amanhecer, do anoitecer, do cada dia que nós vivemos. O trabalho ele faz parte da nossa existência, desde muito cedo aqui, desde que caímos nesse mundo de Malkuth. Adão, quando caiu aqui, teve que começar a se sustentar. Não tinha mais Jardim do Éden. Não tinha. Acabou, Ganeden, acabou. Tem que se sustentar, tem que aprender a viver,
E é isso. Tá aí o mundo e agora você aprende com seus erros. E nós estamos precisando muito aprender com nossos erros. A ver que o trabalho, ele não é para gerar ganância, e sim para gerar subsistência, para gerar paz, tranquilidade. É óbvio que no mundo que a gente vive agora, com tudo isso que acontece, é muito difícil mudar toda uma retórica de vida, né? É praticamente impossível, porque as pessoas estão acostumadas a viver assim. Elas nascem, crescem, morrem, e as próximas gerações estão acostumadas com aquilo ali, a ter cada vez mais dinheiro para ter cada vez mais coisas. E para quê? Quantas pessoas eu conheço e já ouvi falar que tem muito dinheiro, mas com isso não chega a lugar nenhum. Que a felicidade propriamente dita no coração não chega. Às vezes você pode olhar, né, para esses programas de TV e tudo, né? Discover World é um deles, que mostra lugares maravilhosos, casas maravilhosas, tudo é maravilhoso, tudo é nababescamente maravilhoso, grandioso, caríssimo para poucos, para o bolso de poucos. Agora, se você vê esses poucos, né, quanta gente está aí separando, infeliz, buscando ter filhos, não consegue, aí vai lá, adota um monte de filho, e aí não se dá bem com o marido, e as crianças ficam nesse reboliço todo. Olha, gente, é muito complicado você viver nesse mundo e viver em relação ao trabalho, né? Ter essa sensação de que o trabalho é uma coisa boa, faz parte da sua vida e que você vive, né, para a família e não para o trabalho, não para somente ganhar dinheiro, porque não adianta nada. Como é que você cria filhos? Olha, toma dinheiro, mas sai, que eu não quero me aborrecer. Ou então, você tem seus filhos, mas tem um séquito de empregados porque você não quer se aborrecer. Então você ganha dinheiro não para ficar com a sua família, para curtir bons momentos. Não estou falando que é de forma geral, não, tá, gente? Obviamente que existem as exceções, são fato. Mas você ganha dinheiro não para isso, né? É para você fazer o que, na verdade, então, com o seu dinheiro? Beber, ficar com amigos que muitas vezes são falsos, porque muita gente que já teve dinheiro sabe do que eu estou falando, né? Você ter uma condição financeira maravilhosa, de repente você perde as coisas, e aí você vê realmente quem são os amigos, quem fica, né? Então, dinheiro, a relação do dinheiro com o trabalho é junto, não tem como separar, né? Não tem como separar. Muitas pessoas que já têm dinheiro e que às vezes não trabalham, né, se sentem uns inúteis sobre a face da terra. E tem gente que, mesmo tendo muito dinheiro, trabalha. Tá, pode-se dizer trabalha por esporte, mas trabalha porque sente falta do trabalho. Se sente mal, na verdade, em ter dinheiro, né, sem fazer absolutamente esforço algum. Né? Tem todo tipo de pessoas, tem todo tipo de situações, mas só Shen sabe realmente, só ele sabe o que é pertencente à vida de cada um. Então, se nesse momento tem um monte de famílias por aí que estão realmente numa situação muito difícil, sem um tostão para dar comida para os filhos, né? Você vê teus filhos com fome e você não tem de onde tirar. Isso gera caos, né? Um país onde um governante fala que não está nem aí. Na verdade não foi isso, né? Foi o que eu posso fazer e daí, né? É muito triste a gente viver sobre um jugo desse, mas nós vivemos nesse jugo. Nós aceitamos esse jugo. O poder que as pessoas têm, elas não fazem ideia.
Somos nós que governamos o país e não temos a menor noção disso. Não temos, porque não fazemos nada. Porque simplesmente aceitamos tudo como o boizinho, né? Que vai para o matadouro alimentar a gente. Então, nós fazemos a mesma coisa em relação ao nosso governo. Mas engraçado que a maioria de nós no planeta não age dessa forma com a Kadosh Baruch Hu. É incrível como a matéria desvincula tanto o poder superior, a parte espiritual de todos nós. Como as pessoas começam a usar os antolhos, né, que alguns animais usam para fazer exatamente aquilo que o ser humano quer. Nós usamos antolhos e fazemos exatamente aquilo que o governo quer, porque nós não temos uma voz uníssona. Nós não temos. Nós aceitamos. Então, se for mandado, olha, vai ter um aumento de luz de 300%. As pessoas vão pagar, contanto que sobre o dinheiro para tomar a cerveja, né? Isso é importante. Dentro de casa, a sua comida, a sua existência, sua subsistência da sua família, isso parece não ser mais importante. Qualquer coisa serve. O importante é ser feliz, o importante é se divertir, é estar com os amigos. Gente, tudo isso é importante. Mas tem graus de importância que o ser humano parece que esqueceu. Tudo tem o seu grau de importância e tudo tem que ser equilibrado. É por isso que existe o equilíbrio. E nós precisamos entender isso aí. De alguma forma, nós precisamos entender isso. E as pessoas parecem que estão enlouquecidas ou vendadas por conta da situação desse vírus. Muitos estão com medo e é altamente compreensível. Muitos, por ter tanto medo, acabam sentindo: isso não é nada. Isso é uma invenção do governo, como pessoas que acreditam em terra plana, que acreditam em injeções de desinfetante na veia. Pessoal, vamos entender de uma vez por todas que o vírus existe. Ele está fazendo muitas mortes. Muitas mortes. Vocês precisam se cuidar. Precisam acreditar que existe uma pandemia. E que nós agora estamos superando a China. Estamos no grau aí super elevado de contágio, de pessoas mortas. Então, usem suas máscaras, tenham álcool em casa para desinfetar. Eu entendo, uma garrafa de álcool está custando aí R$20. Muito difícil. Muitos não receberam auxílio do governo. Muito difícil. Complicadíssimo viver no nosso país, que nunca esteve preparado para uma pandemia, porque sempre achou que aqui é um solo sagrado, aqui nada acontece, não temos tsunami, não temos terremoto, não. Agora nós já temos tremor de terra, viu? E olha, estamos participando de uma pandemia com milhares de mortos. E parece que as pessoas não têm consciência disso. Eu tive que sair um dia desses, precisei sair, e eu vi na rua muitas pessoas sem máscara, fazendo o seu Cooper, caminhadas, como se nada tivesse acontecendo, como se o país estivesse normal. Entendam que o mundo não está normal há muito tempo. E agora nós estamos sofrendo o efeito da não visualização de tudo aquilo que a gente fechou o olho e fingiu que não viu durante muitos e muitos anos. Agora nós temos que olhar. Então é preciso olhar. É preciso ter esse olhar verdadeiro para as coisas que estão acontecendo.
porque elas estão acontecendo de verdade. Isso aqui não é uma Matrix que você vai acordar, agora acabou. Não, gente, aqui nós estamos vivendo a matéria de verdade. Aqui é uma vida de matéria. A nossa vida espiritual começa quando acaba da matéria. E aqui nós estamos para aprender, para evoluir o nosso espírito, a nossa alma. Se você não consegue aprender nada com a sua vida, com seus anos de vida, que são uma bênção que é dada por Hashem, se você não consegue viver isso de forma justa, de forma correta, de forma honesta, inclusive consigo mesmo, que vai ser do seu espírito, vai ser da sua alma, com aprendizado, vai ter que voltar. E aí pode ser que você volte num mundo ainda pior do que esse que a gente está vivendo agora. Cheio de gente louca no governo, cheio de gente má, vil, como seu semelhante, andando nas ruas, matando, roubando, estuprando. Não queira isso. Aproveite todo esse momento de vida e transforme a sua vida num lugar melhor. Faça o bem a outras pessoas. Seja bom para outras pessoas. Faça com que outras pessoas sintam saudade de você, sintam vontade de estar perto de você. E não ao contrário. Porque eu já ouvi situações do tipo, olha, pelo menos essa pandemia serviu para afastar fulano. Porque, nossa, que pessoa desagradável. Gente, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Dos dois lados. Primeiro, porque essa pessoa, ela não leva coisas boas para outras. E por isso se torna desagradável. Isso é muito ruim. É uma energia péssima. E por outro lado, também é ruim porque você ouve uma pessoa dizendo que essa pandemia foi boa para afastar fogo. Olha, é muita sandice acontecendo. Então vamos tentar manter a nossa sanidade mental de forma elevada. Vamos nos voltar para o nosso poder superior, mas também sem loucuras, porque não adianta você ficar ajoelhado rezando o dia inteiro. Adianta você viver, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, se você tiver. Se você não tiver família, cuide da sua vida, entre nas redes sociais, colabore com as pessoas, ajude as pessoas, nem que seja dessa forma. Por favor, não saiam de casa sem necessidade, e se houver necessidade, porque muitos trabalham para a subsistência daqueles que estão em casa. Pense nessas pessoas que estão trabalhando. Então, use máscara. Use máscara. Não saia de casa sem máscara. E não use máscara de paninho fininho, porque não adianta. Então é melhor sair sem a máscara e fazer como esses loucos que andam por aí sem máscara. Por favor, gente, entenda, sabe, que a nossa vida, as pessoas que estão trabalhando agora, todo esse tempo, profissionais de saúde, profissionais de cozinha, profissionais de entrega, enfim, todas as pessoas, porque tem muita gente, né, motoristas de ônibus, enfim, existe uma infinidade de trabalhadores que ainda estão na rua e precisam estar na rua para que o mundo não pare, para que as coisas não simplesmente desabem, para que não... Imagina, parar o fornecimento de comida. Olha que desespero isso. É muito complicado. Então, o trabalho é muito importante, mas a vida é mais importante que o trabalho. Entendam isso e coloquem sempre na mente de vocês isso. A vida sempre vai ser mais importante que o trabalho. E quando eu falo trabalho e dinheiro. Então, vamos dar valor a esses trabalhadores. Dia 1º de maio está vindo aí. E a todas essas pessoas, o meu muito obrigada desde já. Porque sem essas pessoas, nós não estaríamos aqui nem conversando. Porque estaríamos todos famintos. Botem a mão na consciência e pensem sobre isso. É muito importante que vocês pensem sobre tudo isso. Ganância,
exacerbação do dinheiro, tratar o trabalho como uma coisa desagradável. Não é, o trabalho dignifica realmente, enobrece a alma do homem. Mas não para ser ganancioso, não para ter cada vez mais e não saber o que fazer depois com tudo isso. Dê valor à sua família, dê valor àqueles que estão ali perto de você, dê valor aos seus amigos, dê valor à vida, pessoal. É muito importante. E o papo reto foi gigante essa semana, mas eu precisava falar isso com vocês, é até como um desabafo de tudo que eu tô vendo por aí, do que as pessoas estão passando, do que as pessoas estão pensando ou não pensando. Mas eu espero que eu possa ter levado uma pequena luz, seja ela qual for, mas que essa luz se multiplique dentro de cada um de vocês. E que a Hashem proteja a todos, sem exceção, nesse planeta. Que a luz divina de Hashem caia sobre nós e que nós podemos sair disso quanto antes. Um beijo enorme para todos, que a Kadosh Baruch Hu esteja na proteção do nosso planeta. Beijo grande e até semana que vem. Na verdade, até amanhã com as cartas da semana.